Começando aqui mais um vídeo, hoje, no lugar que o Brabo gosta, né, Brabo? Pô, eu gosto de adega, né, velho? Será que dá pra pegar aí a parada? Dá. Cara, então, a gente tava falando, trocando uma ideia aqui, até pedir uma tacinha de saúde. Eu não sou um cara conhecedor absurdo de vinho, mas assim, eu entendo um pouquinho. Mas qual que é a minha opinião? Porque aí diverge, né? Uma bolha gigante. Mas hoje, em relação a vinho, os melhores vinhos são os vinhos franceses. França domina o jogo, né? Com Bordeaux, Borgonha. Aí dentro da França, você já tem um monte de região, né? Na Borgonha você tem várias regiões, aí Bordeaux, lado direito, lado esquerdo, aí tem Lafite, Latour, aí vai. Petrus, onde produzir, então é um universo amplo esse negócio de vinho. Mas enfim, a escala que eu tava trocando ideia aqui, né, editor? Você até me falou, assim, eu achava que o vinho italiano, ele era o top dos top, né? Você falou que... Tem vinho excelente, os vinhos italianos são maravilhosos, mas hoje, assim, a escala que eu vejo é francês, os tops, em primeiro lugar. Depois você tem italianos, no segundo lugar do ranking. Aí você tem também uma vasta gama de vinho italianos, Brunello Montalcino, Sassicaia, Maceta, e aí vai, né? Depois você tem os espanhóis e, por fim, os portugueses. Isso falando de velho mundo, tá? Então, por exemplo, galera tem muito aquela visão, né? Vinho chileno, o cara compra muito por rota. Então, vinho, por exemplo, você vai comprar vinho velho mundo, você tem que olhar a região, de onde que é esse vinho, né? Qual que é a uva que tá... Porque é engraçado, na verdade não é nem tanta questão de uva. Porque quando você fala de vinho francês, o pessoal tá mais preocupado com terroir, a questão da terra. Francês é terra, a galera quer saber qual que é a terra e tal. Então, assim, o chileno já tem essa coisa da uva. Porque aqui, por exemplo, aqui a gente pediu uma taça aqui, tô tomando um vinho chileno. Aqui você não tem muito o que apreciar em termos de terciário, secundário, né? O que é um terciário? Terciário já são coisas muito além da uva. Então aqui você vai, vamos ver, um terciário. Quando a gente fala de terciário, você vai sentir ali um couro. Tem um amigo meu que brinca, fala aquele gosto de bacheiro, velho. Bacheiro aqui no Goiás, aquele negócio você bota em cima do cavalo, é gosto de bacheiro, velho. O editor vai botar uma imagem aí pra vocês. É como se você tivesse filtrado a uva naquilo ali. Por quê? Porque, cara, eu vou fazer uma analogia aqui, é uma analogia até meio, como que eu vou dizer, é meio feio de falar que nós vamos comer aqui. Mas quando você dá uma cagada, você comeu arroz, feijão, tal, mas quando você vai cagar, né, que o trem tá ali você não consegue distinguir o que é o arroz, o que é o feijão. Do mesmo jeito é o vinho, né? Vai ter gente, às vezes, vai me criticar por causa dessa analogia, mas acho que é um jeito mais fácil do cara entender. Quando a gente fala de vinho velho, vinho com terciários, é disso que eu tô falando. A uva chegou num ponto ali de fermentação, de maturação, de garrafa, de barrica, você não sente mais o cheiro, a questão frutada, você vai perceber o quê? Madeira, aí você vai perceber couro, vai perceber um monte de coisa que não é a matéria original, vamos dizer assim, do vinho, entendeu? O Brabo cancelado pela comunidade de vinhos aí. Será, cara? Ou vai ter gente que vai falar, pô, mano, o cara conseguiu acertar um jeito. Aqui é vinho sem frescura, né? E também de quem não tem um vasto conhecimento, um cara que curioso. Mas assim, você falou aí os top e tudo mais, mas o seu gosto. O que é seu gosto? Cara, hoje, é igual, por exemplo, onde eu comecei, vamos falar assim pra ficar mais fácil. Comecei bebendo vinho doce, canção, sangue de boi, esses negócios. Aí, depois, eu comecei no vinho seco. Aí, vinho seco, você tomava o quê, cara? Você tomava vinhozinho Santa Helena reservado. Aí você fala, reservado? Cara, não compra vinho reservado, né? Reserva, gran reserva, você tá no chileno aí, beleza. Reservado, não. Esse assunto pro outro vídeo, senão vai ficar muito extenso. Vai ficar muito extenso. Mas o que acontece? Aí, não é um vídeo sobre vinhos. A gente tá falando outras coisas aqui, entramos nisso. Então, por exemplo, começa aí, Santa Helena, esse negócio. Aí depois você vai pra um cacileiro, portuguesinho, um periquita. Aí você começa a beber essas coisas aí. Aí, depois você vai pros argentinos, Malbecs, né? Você tá com o paladar ali mais... Então, você vai treinando seu paladar. Aí você vai tomar um DV Catena, você vai tomar ali um Angélica Zapata, né? Aí vai. Só que hoje eu já tô nos vinhos, eu gosto muito de vinhos italianos e vinhos franceses. E francês eu gosto de vinhos Bordeaux, né? Agora eu já tô entrando nesse universo de Borgonha, porque antes meu negócio era só Bordeaux, Chateau pra lá, Chateau pra cá. Só que agora eu já tô começando a entrar nesse universo de Borgonha. E engraçado, editor, o povo fala o seguinte, quando você vai pro francês, o Borgonha já é o ápice, né? Em termos de paladar, pra você, vamos dizer assim, é um gosto mais sofisticado pra vinho, porque o Bordeaux, ele é um vinho mais parrudo, mais grosseiro, assim, pra você... Aí a gente fala de harmonização, né? Você vai harmonizar o quê? Com carne vermelha, esse tipo de coisa. Não é um vinho assim pra você estar harmonizando muito com massa. Talvez aí tem gente que vai me criticar
por falar isso, mas, mas isso aí é certeza. Só tá na internet, né? Só a internet vamos dizer, é o tribunal da internet. Ó, mas vamos lá. Eu tenho certeza que você não me chamou pra almoçar aqui num lugar bonito desse aqui, só porque você queria ver minha carinha. A gente vai pra algum lugar, né? De jeito nenhum. Galera, é o seguinte, hoje a gente tava trocando uma ideia, eu e o editor aqui, a gente falando, cara, podia mostrar pra galera como que foi o início desse negócio da Brabus aí, porque a gente fez um vídeo anterior que nós fomos lá, mostramos a estrutura atual, o que a gente tá fazendo de upgrade. Foi bem legal, né? Quem não viu... Pô, cara, foi muito massa. Se você não viu, vai lá, dá uma olhada. E já aproveitando a deixa também, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, né? Que é muito importante pra gente. Geralmente a galera fala isso no início, mas vamos falar no meio. A gente fala em algum momento. Em algum momento a gente fala. Se inscreve, ativa o sininho, né? Deixa o seu like. A gente sempre vai estar produzindo conteúdo legal aqui pra vocês. Como a marca de grooming, né, cara, masculino não tinha um lugar melhor pra começar do que dentro de uma barbearia, né? Porque hoje, cara, é interessante que a maioria da galera que lança grooming, pomada pra cabelo, shampoo, essas paradas, pra você ver, nós tava novinho. A maioria dessa galera vai lá na indústria e fala assim, cara, o que vocês têm de pomada aí pra vender? O cara chega, não, tem essa pomada aqui, eu tenho esse shampoo, eu tenho esse livinho, eu tenho não sei o que. O cara, não, beleza, então, vou rotular com a minha marca e vou vender isso aqui. O que eu quero dizer com isso? A maioria dos groomings hoje no mercado são o mesmo produto, em embalagens e rótulos diferentes, entendeu? Agora, qual que foi o lance da Brabus? A Brabus foi um barbeiro, né, que aqui estou, na época, que não gostava dessas pomadas que, enfim, não davam um efeito legal pro cabelo, derretia com chuva, com suor. E eu sou um cara que eu gostava de tocar, às vezes você ia tocar, você transpira muito, aquilo ficava descendo no olho, ardendo. Eu falei, cara, eu preciso de um produto que seja, vamos dizer assim, resistente à água e tal. Eu comecei a pesquisar, galera, pesquisando e tal. Entrei nesse universo de grooming vintage, essa coisa de base óleo, brilhantinhas e tal. Você sempre gostou de ter o cabelo maior assim? Cara, não, eu sempre quis, mas eu não deixava porque não achava nada que deixasse ele assim. Isso aqui é até uma vitória eu ter um cabelo desse tamanho, porque tudo que eu usava de grooming, aí parece que é até uma conversinha meio tendenciosa, né? Mas é interessante. Eu nunca deixei meu cabelo nesse tamanho por não achar um produto que permitisse deixá-lo assim. Porque meu cabelo, ele cai muito pra frente. Quem vê vídeo meu na internet aí vai ver que aquela bagunça lá é orgânica dele. E a Brabus, ela consegue organizar o meu cabelo com maleabilidade, sem deixar duro e ainda nutre, porque o produto, uma coisa que é horrível, você ir lá, vai lavar seu cabelo, beleza, vou lavar o cabelo aqui, cara, o cabelo fica ressecado, fica uma bucha, e vai passando o tempo, você não consegue administrar aquilo mais, você vai lá e corta baixo. Com a Brabus, não, eu consigo hoje usar o meu cabelo maior, né, do jeito que eu quero, o produto, ele me atende muito bem, e aí foi isso que começou o lance da barbearia, comecei a usar nos meus clientes, e a galera começou a gostar, mano, gostei, eu quero, tal, me vende, eu comecei a produzir mais e fazer em casa, velho, como eu já falei anteriormente em alguns vídeos. A gente também mostrou o reator no último. E aí, cara, foi indo, papapá, o negócio foi escalando, a gente teve que entrar com a indústria, por questão de Anvisa e tal, né, a coisa foi ficando mais séria. Mas é isso, galera. E aí eu quero mostrar pra vocês aonde começou o negócio, como que foi mais ou menos. Eu queria que vocês fossem comigo lá pra barbearia. Bora lá? Mas hoje a barbearia... não é mais minha, né? Isso é bom reforçar, né? Porque a galera... Esses dias teve um que mandou lá pra nós lá que ia vir em Goiânia só pra cortar o cabelo. Pra cortar comigo, galera, não corto. Mas assim, se você for um cara corajoso, tem um ano e um tempinho que eu não pego uma tesoura. Às vezes pode dar uma aleijada aí, né? Se bem que o cara fala, né? Quem foi rei nunca perde a majestade. Isso pode ter certeza, igual na bicicleta. É isso aí. Mas assim, hoje não, né, galera? Hoje a Brabus, ela é uma empresa parruda, robusta. A gente vende e-commerce Brasil inteiro, fora os marketplaces. Nem então, se quisesse daria tempo. Sem chance. Cara, no meu quarto mês de Brabus, né? No meu quarto mês de Brabus, eu já não consegui mais pra barbearia. Tava começando o negócio. A gente tava num negócio assim, antes de escalar, fazendo produto em casa, minha esposa me ajudando ali. Então assim, cara, já não tinha mais jeito. Que dirá hoje? Hoje a demanda é grande, eu tô ali na estratégia, muito operacional, já deleguei, a gente tem gente aí, estrutura. Antes eu tinha que editar vídeo e gravar, hoje eu tenho meu editor aqui, né, velho, que me ajuda. Tamo aqui, tô até pagando um almoço pra ele aqui. Tamo aqui, né, galera? Muito mal, passando muito mal aqui. Rapaziada, é isso. Mas bora lá, bora mostrar como é que era a barbearia, como começou e contar um pouquinho dessa história. Bora lá? Bora. Partiu, bora. Enquanto a gente não chega na barbearia, queria aproveitar aqui o momento. E quem tá acompanhando a gente aqui, acho que vai gostar. Queria levantar aqui os principais personagens e criaturas, acho que eu posso chamar assim, que a galera fala nas redes sociais que você parece. Tá preparado? Criaturas, mano? Tem umas coisas aqui que eu não sei, não posso falar se é personagem, se é humano. Manda aí, vamos começar. O primeiro, quem é? O primeiro é mais simples. Brino. Quem é Brino? Brino é um streamer. Vou colocar a imagem aqui pra galera ver. Beleza. Parece, galera? Dá uma olhada aí.
Eu acho que parece um pouco. Parece, lembra? Lembra. Os olhos, branco do olho. Lembra, os dentes, assim. Os dentes. Segundo, e esse aqui é o campeão. Shrek humano. Pô, esse aí eu acho que parece. Galera, ó, parece. Ainda bem que é a versão humana, né? É humano, pelo menos. Porque se fosse o verdão lá, eu ia ficar chateado, cara. Não. O Pedro é grandão, mas... né? Não, eu acho que parece. Esse aí tá ok. Esse aí parece. Lembra bastante. É Shrek humano, gostei. Esse aqui, ele é mais nichado. Trevor do Sweets. Mas vou colocar a foto aqui. Mano, Trevor, eu já assisti a série. Trevor é mais magro, né? Rosto mais fino. Acho que não sei. Vocês acham que parece aí, galera? Comenta aí no vídeo aí. Esse aqui já é mais nichado ainda, que é pra galera que vê os anime. Todo de Jujutsu Kaisen. Quem? Chama todo, cara. Eu vou colocar, todo? Eu vou colocar a imagenzinha dele aqui, ó. Eu acho que parece. Você falou todo, eu lembrei do Sou Todos aí, galera. Esse aí eu não sei quem é, não. Eu acho que parece. Aí, dá uma olhada aí. Parece? Deixa a galera comer. Eu não conheço, nunca vi. Tem aqui o último, que esse aqui, na hora que o cara comentou, eu falei assim, rapaz, esse aqui, ele foi longe. Ele foi num desenho da TV Cultura pra achar esse aqui. O hacker de Cyber Chase. Hacker de quem? Cyber Chase. Mano, vou colocar a foto aqui, ó. Peraí. É um desenho, não é? Tem uma capa roxa. Vocês estão... Bicho, galera tá sacana, mano. Galera tá sacana, velho. Não, tem mais um. Esse aqui eu esqueci. Esse aqui é uma resposta. Eu achei que já tinha acabado. Steven Seagal. Pô, aí sim, papai. Cadê? O cara que comentou isso aí, eu quero mandar um abraço pra ele. Vou mandar. Aí sim. Você que comentou isso aí. Por minha conta, papai. Aí eu gostei. Puro, olha lá. Até um olhar. Tem mais alguém, galera, que vocês acham que parece? Aí, dá uma olhada. Eu acho que parece comigo mesmo, né? Mas fala aí. quero ouvir o que essa galera vai falar aí. Aí, meus bravos, chegamos aqui. Nós estamos na Vila Nova, né? Aqui, meus queridos, foi onde eu comecei a mexer com barbearia, né? Há mais ou menos 8, quase 9 anos atrás, eu sem perspectiva nenhuma, tinha vindo de outro negócio, quebrado, falido, desfacelado. E aqui eu até brinco, é o Dote, que essa sala aqui é da família da minha esposa. E a minha sogra, graças a Deus, nunca me cobrou R$1 de aluguel. Oi, minha sogra é maravilhosa demais. E galera, aqui é pegada uma barbearia simples, uma barbearia de bairro. Fica aqui na próxima Quinta Avenida, estamos aqui na 219, ali é o bar do Benzinho ali, ó, famoso pra caramba, frango assado mais famoso de Goiânia. E aqui foi onde tudo começou. Na época, cara, interessante que a gente não tinha essa porta de vidro, e ela veio porque a gente foi assaltado aqui. Uma semana eu ainda não cortava cabelo e a gente não tinha porta de vidro. Aqui era tudo aberto, não tinha ar-condicionado. Aqui é bem simples. E foi assim, a gente tinha aberto acho que 2 semanas depois, ou foi 3 semanas depois, a gente foi assaltado aqui. E cara, eu quase fechei essa barbearia. Passou isso aqui, ó, de fechar, porque não tava tendo cliente. Eu não sabia cortar cabelo, era um outro barbeiro que cortava cabelo, né? Eu tinha a sala, organizei mais ou menos com o que tinha. Então assim, como que eu abri isso aqui, velho? Eu tinha uns instrumentos lá em casa, uma guitarra, uns pedais e tal. Eu tava esfacelado, mas eu falei, cara, não tem outro caminho, eu tenho que empreender, tenho que fazer alguma coisa. Eu ia lá, vendia um pedal, comprava uma lata de tinta para fazer pintura. Aí ia lá, vendia um outro negócio, mandava fazer um todo. E aqui hoje ainda tá bonito, porque quando eu abri era muito simplesinho, muito mais do que tá aqui hoje, né? Então vem cá que eu vou mostrar pra vocês. Bora aqui. Entra aí, editor. Editor nunca veio aqui, né? Não, primeira vez. E galera, a barbearia não é minha mais, a barbearia hoje é do meu primo ali, parece comigo, só que eu sou mais bonito, né? Ele é a versão mais feia. Aí o que acontece? O Tulhão também, ele veio depois e tal, mas nesse processo todo aí de assalto que a gente sofreu aqui e tal, então, cara, a gente foi resiliente, eu fui resiliente, aprendi a cortar cabelo. Esse barbeiro que trabalhava comigo foi pra Europa, eu ia ficar aqui sozinho na Chapada, tendo que arrumar outro barbeiro, e o povo falando, cara, aprende a cortar cabelo, aprende a cortar cabelo. E eu, na época, ainda mexia com resíduo de negócio que eu fazia, no ramo de vendas. Eu falei, irmão, vou ter que aprender a cortar cabelo, né? Porque a barbearia já estava começando a ter um movimentinho, eu já estava começando a gostar dessa vibe aqui, de cortar cabelo, né? Inclusive o Luiz ali é um cliente antigo meu, hein, Luiz? O Túlio tá herdando meus clientes aí, ó. E aí, o que acontece? Eu fui fazer um curso. Aí, cara, eu fiz o curso aqui na Vila Nova, ali embaixo, ali na Quinta Avenida, um curso intensivo de 2 semanas. Na primeira semana eu já estava aqui cortando cabelo da galera. Então assim, foi muita força de vontade. E era o seguinte, chegava o cara lá no curso, rapa a cabeça. Eu falei, não, mano, você tem um cabelinho legal aqui, bora fazer um cabelinho pra trás. Bora organizar. Foi, mano.
chega aí, senta, bora organizar e tal. E no curso a galera ensinava você a fazer um pente corrido, um degradê. Isso aí nós estamos falando de quase 10 anos atrás, né? E eu, não, vamos fazer um degradê. Começou esse negócio de degradê, tá na moda. Eu ali, treinando na cabeça da galera. O cara às vezes chegava com a barba, né? Bagunçado. Mano, vamos arrumar essa barba. Eu não sabia fazer barba, irmão. Era o pescoço do cara em jogo ali. E eu, pô, vambora e tal. E o cara, não, você sabe mexer com isso aí. Eu falei, moço, eu sou profissional. Como você tá no curso, moço, confia que eu sou profissional. Tô aqui fazendo especialização. E assim foi, amigo. Eu sou professor. Professor. Deitava o cara, ia lá, e errava na barba. Então, assim, o que eu tinha na cabeça? Cara, o lugar pra errar é aqui. Então, eu vou fazer o meu melhor, distrair o máximo possível. Então, muita gente, às vezes, até fica uma dica aí, né, editor? Galera, às vezes, vai fazer um curso. O cara, mano, sugue o máximo que você puder, né? Porque você vai se beneficiar disso. Moral da história, com uma semana eu já tava aqui faturando meu dinheirinho, cortando cabelo. E assim foi por 8 anos. E o lance da Brabus veio como, cara? Isso era 2019, início de 2019. Eu querendo deixar meu cabelo crescer um pouco mais, eu não achava nada assim que desse certo meu cabelo. E nenhuma pomada, como eu falei anteriormente, né? E comecei a pesquisar. Fui na indústria. Falei, galera, ó, como é que é, tal, bicho? Na época era um carro, era o preço de um carro para fazer ali uma quantidade de pomada. Eu nem sabia se ia conseguir vender isso tudo. E aí eu falei, não, isso não vai rolar. Aí tentei outras formas de terceirizar e tal e não consegui. Aí foi quando eu falei, cara, eu vou desenvolver minha pomada. Se existe esse negócio, por que eu não vou dar conta de fazer? Se os outros fazem, por que eu também não consigo fazer? E aí fui pesquisando. Foi quando eu vi essa questão da base e óleo. Eu falei, cara, que legal, eu preciso de uma pomada que ela hidrate o cabelo, que ela dê uma fixação legal, mas sem deixar duro. Que também, se eu transpirar no dia a dia, porque a gente mora numa região quente, né? Ela não vá derreter, porque o que mais me incomodava era você transpirar e derreter aquela meleca no olho e ficar ardendo. E aí foi quando eu falei, cara, eu acho que esse esquema aqui vai dar certo. Aí comecei a fazer, a primeira não prestou, a segunda também não. Tô igual Elon Musk, né? Lança o foguete, cai. E aí não foi e tal. Até que um dia eu ajustei e fiz a fórmula que é a Brabus hoje. E eu lembro quando eu usei a pomada, eu falei, cara, esse negócio ficou muito bom. E aí eu fiz uns potões, peguei uns potão grande assim, de vidro, tipo pote de pudim, e era pomada Bless. Um potinho menor até tem lá. E aí mandei fazer os adesivos na gráfica e tal, comecei a vender aqui. Aí a galera começou a gostar. E o que acontece? O pote não acabava. O cara comprava, moço, eu tenho esse pote. 6 meses depois é pomada, amigo. Bora comprar. Não, eu tô até hoje com pote lá, não acaba. Foi quando a gente foi ajustando, volumetria, tudo aqui dentro da barbearia, né? E o interessante é que o preço que eu vendo a Brabus hoje é o mesmo preço de quando eu lancei o produto à venda em e-commerce. Então assim, o cara foi ganhando notoriedade, foi ganhando mercado, foi aumentando o preço. Não, cara, o mesmo preço que eu vendo hoje é o preço que eu vendia. Na verdade, aqui eu vendi ela por R$99 a latinha antes, né? E hoje no e-commerce a gente vende ela por R$87,90. Porque eu acreditava no meu produto. Falei, cara, se esse produto resolve o meu problema, vai resolver o problema de outras pessoas também. E foi o que aconteceu. Aí como é que funcionava? Eu fazia em casa, né? Tinha as coisas lá para fazer, comprava os ingredientes, tal, Mercado Livre, aquela loucura toda. Devagarzinho a gente foi escalando, que é o que eu falo no vídeo anterior. Quem não viu, deixar o link aqui para você ir lá e ver, né, o padrão que a gente está hoje, o que a gente está organizando e como que eu falo em relação à questão de indústria, terceirização e tudo. Mas, vale ressaltar, a Brabus é uma fórmula minha, foi desenvolvida por mim, né? E não pela indústria. A indústria ela tem autorização para produzir algo que eu desenvolvi. Mas aí, rapaziada, como a gente está aqui na barbearia, mostrar um pouco para vocês das coisas que eu fiz aqui. Cara, para mim é uma alegria muito grande, meu primo tá continuando esse legado aqui, velho. Porque quando eu não tinha mais condição de permanecer na Brabus, o Tulhão tava aqui comigo, veio depois, eu que formei ele como barbeiro. E ele tá fazendo um trabalho bom, né não, Luiz? Tanto é que os clientes estão aí, firme e forte com ele, né? Você é o cara, Tulhão. Diferenciado. Olha aí, galera. Mas aqui, ó, a gente, uma pegada bem vintage, bem clássica. Você pode ver que isso reflete também na questão da pomada, né? Do rótulo da pomada, o jeito que é essa coisa mais na latinha, mais vintage, que é a minha referência, né? Quando eu falo de barbearia, eu penso num ambiente assim, ó, bem clássico, bem vintage, bem old school, que remete o cara ao que é ser uma coisa masculina mesmo, né? Então a gente tem essas geladeironas aqui, essa Frigidaire, geladeira de 1949, clássica, né? Só que agora virou armário, né, pai? Tá aí, né? É. Vários quadros antigos. Olha esse aqui, ó. Essa aqui era a brilhantina que a galera usava na década de 60, brilhantina Glostora, né? Puro óleo isso aqui. Famosa... Isso aqui melava a testa do cara, virava um rolo, mas era o que tinha na época, né? Você pode ver que esse cara aqui é um cara característico aí da década de 50, entre 50 e 60. Prorazzo italiano, né? Produtos para barbear, que eu uso até hoje. Então tem muita coisa legal aqui,
que a gente foi trazendo ao longo do tempo. Tudo que tem aqui não foi uma coisa assim do dia pra noite. A gente tem essa camiseta aqui da seleção brasileira, que foi o Túlio que ganhou de um cliente autografado lá. Tem até o autógrafo do Pelé lá, galera. Ó. Original essa aí, né, Tchê? A gente tem, olha que legal ali, o brilhantina antiga ali, ó. Adrianino, máquina de cortar cabelo, clássica antiga, navalha, lâmina fixa, né? Essas peças aqui, isso aqui eu mesmo que adaptei, mandei fazer a pedra, a cuba, foi um artista plástico na época que fez isso aqui, pra gente poder ter aquele lavatório de bancada, virar a cadeira, lavar a cabeça do cliente aqui, espuminha, olha lá, ó, top, máquina de espuma quente, isso aqui você não vê em qualquer lugar, cara, isso aqui vem dos Estados Unidos, né? Olha que legal. Então assim, eu sempre tive esse cuidado de fazer uma coisa que a galera lembrasse, sabe? Por mais que fosse simples, mas que a galera lembrasse, onde o cara tivesse, cara, eu fui numa barbearia que tinha isso e tinha aquilo outro, porque assim, isso aqui hoje é novidade para muita gente, mas na década de 50, 60, isso aqui era o comum, né, do espaço de barbearia. Tem essa máquina registradora legal aqui também, ó. Essa eu mesmo que restaurei, uma rena da década de 50. Quando eu restaurei, cara, tinha 3 moedinhas aí, 2 da década de 60 e uma do final dos anos 50, dentro dessa máquina registradora. Então, assim, aquele rádiozinho lá dentro, ele tá tocando, mas tem um home lá. Então, assim, a gente ia tendo essas ideias, os lustres, né? Então, a Bravos nasceu dentro dessa vibe clássica. Eu já rotulei muita pomada aqui no início. Tinha uma mesinha, antes da gente ter esse drywall, essa divisão aqui, era uma mesinha ali. E, cara, eu ia rotulando pomada aqui, cansei de rotular pomada aqui dentro, né? E hoje tá aí, a barbearia Bless, Tulhão dando sequência, né? Eu fico muito feliz, cara, porque daqui surgiu um negócio hoje que hoje tá impactando o Brasil inteiro. E é isso, galera. Tamo junto, chegamos ao final desse vídeo. Se você esteve com a gente até agora, viu esse vídeo até o final e ainda não é um inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, ativa o sininho de notificação e a gente toda semana vai estar trazendo conteúdo novo aqui. Bora falar de grooming, falar de um monte de coisa aí. E tem novidade, né, editor? Nós vamos dar uma viajada aí, fazer um conteúdo fora. Beleza? Aguarde. Bora pra cima, galera. Tamo junto. Aquele abraço. Fui!